Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora mais um estudo de O Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Esse é o nosso estudo de número 115. Continuamos a estudar as leis morais, terceira parte da obra. Hoje nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 814 até a questão 824. Essas questões compõem três itens, os três últimos itens desse capítulo 9, que traz ao nosso conhecimento a lei de igualdade. Então, os itens, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Os três últimos itens, portanto, desse capítulo 9, os itens sobre os quais nós vamos nos debruçar hoje, encerrando aqui o estudo a respeito da lei de igualdade. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de convidar a todos para que realizássemos, então, nesse momento, a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos cuidar de nossos corpos, vamos relaxar um pouquinho. Vamos também tomar conta de nossos pensamentos, usando esses pensamentos unicamente para imaginar o amado Mestre Jesus bem pertinho de nós. Vamos preencher nossa tela mental com a imagem do Divino Amigo e vamos entregar a Ele as nossas mentes, os nossos corações. Vamos entregar ao Divino Amigo a nossa vontade, para que Ele possa também restabelecer nossas forças morais e nossas forças físicas. Assim, Senhor, agradecemos pelo momento do estudo, pelo momento da reflexão, por mais uma vez podermos estar perto de Ti através dos ensinamentos de Allan Kardec. E deixamos agora, amado Mestre, os nossos votos de continuar perto do Senhor a partir da prática desses ensinamentos, logo a partir do momento em que terminarmos o estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós então que já iniciamos no estudo anterior, dividimos essa lei do Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, dividimos em duas partes. No estudo anterior, nós vimos eh, várias, várias reflexões sobre a questão da desigualdade, mas nos conscientizamos de que, apesar da desigualdade ser, durante esse estudo, algo perceptível, ela reflete, de um certo modo, algum tipo de igualdade, pois nós começamos entendendo que, diante de Deus, todos nós somos iguais. Então, sempre a igualdade está sendo estudada, inclusive quando são apresentadas aqui algumas situações de desigualdade durante a leitura, durante o estudo do Livro dos Espíritos. Vimos a questão da igualdade natural, da aptidão, das posses, do direito e assim por diante. Então estamos vendo, aliás, né? Não, vimos a questão da igualdade natural, da igualdade ou desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, de posse, de direito e assim por diante. Então agora nós entramos em questões que são questões fundamentais, que analisam as provas da vida, as provas da vida material, as provas que nós vivemos enquanto estamos no mundo corpóreo e a justiça nas relações humanas, porque nós temos no primeiro item o estudo da riqueza e da miséria, duas situações, duas circunstâncias diferentes que podem ser vividas pelos espíritos. No segundo item, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vejamos que aqui é uma igualdade de direitos, e depois nós teremos a igualdade perante o túmulo, a igualdade
diante da morte. Sempre são aqui estudadas, portanto, nesses três últimos itens, circunstâncias terrenas e três das circunstâncias que mais nos chamam a atenção: a desigualdade com relação às posses, a desigualdade com relação ao sexo biológico, no qual o espírito está encarnado, e depois a questão da igualdade final da vida, a morte do corpo, que é uma circunstância pela qual todos devem passar de modo inapelável. Então, começamos tratando a respeito das provas da vida no que diz respeito à riqueza e miséria, passamos para a igualdade essencial entre os gêneros e terminamos na igualdade absoluta perante a morte. Notemos que a lei de igualdade começa na lei natural, na criação do espírito, na igualdade diante de Deus, e termina na igualdade da morte do corpo, para nós que estamos estudando aqui as circunstâncias terrenas diante das leis morais. Então, fechando essa linha de raciocínio desse nosso primeiro momento, nós estamos vendo leis ou estamos estudando leis, até melhor dizendo, que nos dizem o seguinte: todos os homens, todos os espíritos são iguais diante de Deus. Quando nascem, quando encarnam ou reencarnam, algumas circunstâncias da vida se fazem diferentes para cada um deles. No entanto, dentro dessa diferença, existe igualdade no tratamento da justiça divina, que é o que nós estamos descobrindo aqui aos poucos. Mas mesmo durante as circunstâncias terrenas, a igualdade se faz na desencarnação. Todos têm em comum o nascimento, a vida e a morte. Aqui a igualdade para os homens. E as circunstâncias do caminho são circunstâncias que igualmente nos levam todos ao progresso. Se soubermos aproveitar bem, ao progresso mais célere. Se não soubermos aproveitar bem, ainda assim ao progresso, só que dessa vez um pouquinho mais devagar, se não tivermos um bom aproveitamento das circunstâncias diversas que vivemos aqui na Terra. Muito bem, então vamos ao nosso primeiro item do estudo de hoje. Esse primeiro item que já nos leva através dos caminhos da riqueza e da miséria. Nós vamos explorar essa ideia um pouco mais no decorrer das questões, mas já vale notar que o título diz que ambos são provas de riqueza e de miséria. Eu usei agora há pouco a palavra circunstâncias e note que o título não usa circunstâncias de riqueza e de miséria. Ele usa a palavra provas e a gente vai entender a razão disso no decorrer do estudo. Daqui a pouquinho a gente já aprofunda um pouco essa ideia que está presente já no título. Então vamos lá, questão 814. Por que Deus a uns concedeu riquezas e poder e a outros a miséria? Então vejamos que a desigualdade está posta na questão. É Deus quem concede a alguns poder e a outros miséria? Kardec coloca uma afirmação dizendo que é Deus que concede e perguntando por quê. Agora, como nos cabe, a gente tem que averiguar essa questão, essa resposta, para ver se os espíritos concordam com essa ideia, porque por algumas vezes nós já vimos aqui no livro dos espíritos que eles não concordaram com algumas dessas afirmações postas por Kardec nas diversas perguntas. Então, resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Então, de fato, Deus dá poder a uns e miséria a outros. Sim, a questão do poder e da miséria é dada por Deus. E agora eu queria já, num primeiro momento, a gente pudesse parar um pouco, analisar essa questão, para que nós não fiquemos com uma ideia de falsa injustiça praticada por Deus. Porque nós podemos pensar que estamos estudando aqui leis morais, estamos estudando circunstâncias de encarnações terrenas, e a linguagem que Allan Kardec usa é uma linguagem que
facilita muito o nosso estudo, por um lado, e que, por outro lado, exige de nós o pensamento filosófico, o pensamento que, de fato, procura o entendimento por detrás daquilo que está sendo dito, porque nós poderíamos pensar que Deus pessoalmente escolhe cada um que vai reencarnar e dá a ele provas de pobreza e de miséria. E pensando assim, nós estamos fugindo um pouco àquela definição que foi dada na primeira questão do Livro dos Espíritos, porque nós não podemos pensar que Deus pessoalmente faça algo, porque Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, aquilo ao que Kardec se refere aqui é a expressão da justiça divina em nossas vidas de espíritos que reencarnam. Existem mentores, existem espíritos de altíssima elevação que fazem com que a lei de Deus seja executada. E assim nós podemos pensar que Jesus, que é o espírito responsável pelo planeta Terra, tem como seus auxiliares diversos outros espíritos que ajudam cada espírito que vai reencarnar com o seu planejamento reencarnatório e que oferece a esses espíritos que reencarnam as circunstâncias ideais para o progresso de que eles necessitam. E esse é um movimento que nós não precisamos fortalecer demais, aqui não precisamos aprofundar demais, porque nós já estudamos esses movimentos em O Livro dos Espíritos, quando nós vimos os diferentes graus de espíritos, quando nós falamos a respeito da volta do espírito à vida terrena, quando nós vimos ainda há pouco a missão dos espíritos que ajudam uns aos outros mutuamente, quanto mais avançados, mais eles podem ajudar aqueles que estão menos avançados, reencarnando entre nós, inclusive, e assim por diante. Então, há um modo de Kardec perguntar e um modo de receber a resposta que fala a respeito de Deus e que, na verdade, está expressando a lei divina. Como é que a lei divina age em nossas vidas? A lei divina realmente escolhe alguns para a riqueza e poder e outros para a miséria. Ela realmente oferece essas duas coisas a um e a outro. E por que ela faz isso? Realmente, essa questão de desigualdade dentro do contexto de uma encarnação surge porque a lei divina assim o faz. Porque espíritos superiores, espíritos perfeitos, preparam essas reencarnações dessa forma de modo a estabelecerem a melhor condição para cada espírito progredir. Por que isso acontece desse jeito? Para que nós tenhamos experiências diferentes, para que nós tenhamos provas diferentes. São provas, modos diferentes de provas, ainda assim, provas. Então, parece uma desigualdade do ponto de vista da vida terrena, mas do ponto de vista do espírito, todos estão sendo experimentados, todos estão sendo provados. E estão sendo provados em modos diferentes, mas apesar de serem provados de modos diferentes, eles são provados naquilo que necessitam ser provados. Então há uma igualdade de tratamento para todos. O processo educativo é diferente para cada um de nós, mas ele nos dá aquilo o de que precisamos, a todos nós, né? Além do mais, a resposta lembra que essas provas podem sim serem escolhidas pelos próprios espíritos, ainda que nelas sucumbam com frequência. Então, aqui a resposta lembra que sim, existe a lei divina orientando essas circunstâncias terrenas, existe uma desigualdade de situação, uma desigualdade de provas na Terra, que está em pleno acordo com a justiça divina,
que às vezes é imposta por Deus, mas às vezes é escolhida pelos próprios espíritos com um só fim: o fim de que nós sejamos experimentados de formas diferentes. Deus aproveita a desigualdade para experimentar e fazer progredir. Deus aproveita, e agora nós que estamos usando, né? A palavra Deus, querendo nos referir à justiça divina, à lei divina. A lei divina aproveita as diferentes circunstâncias possíveis na Terra para levar os espíritos a experiências diferentes e para que eles progridam. Então vamos lá, segue questão 805, e 15, perdão, agora, questão 815. Então, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça, né, da miséria, ou a da riqueza? Vejam que, com essa questão 815, o codificador quer explorar um pouco essa, essas diferenças, essas provas diferentes. E ele explora isso perguntando qual dessas provas é a mais difícil. Porque nós estamos tentando encontrar a questão da igualdade por detrás das circunstâncias diferentes da vida, né? São provas para os dois. E Kardec insiste um pouco na diferença. E qual é a mais terrível delas? Olha aqui como aparece a igualdade, meus amigos, na resposta. Tanto uma quanto a outra. Porque a miséria provoca queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. Então, essa resposta, ela leva o nosso pensamento a convergir para uma só conclusão: nós temos uma situação de igualdade na Terra. Somos espíritos encarnados, vivendo provas diferentes, e notemos que Kardec explora a situação da miséria e da riqueza, a situação do poder e da miséria, da desgraça ou da riqueza, o vocabulário que ele usa aqui nessas duas questões, né? Para tentar abrir o leque do nosso pensamento, dizendo: olha, tem situações extremas, mas a gente precisa considerar que entre a miséria e a riqueza existem as posições intermediárias, que muitos vivem aqui na Terra. Acho que, inclusive, a grande maioria hoje aqui na Terra vive posições intermediárias, posições que não estão nem na absoluta miséria e nem na riqueza. Então, qual das duas provas é a mais difícil desses extremos? As duas são igualmente difíceis. E por que isso? Porque elas provocam efeitos diferentes. Então, nós que estamos nas posições intermediárias, devemos considerar que dentro dessas posições intermediárias também teremos efeitos diferentes. Vamos pensar um pouco na resposta aqui do Livro dos Espíritos, porque a miséria provoca queixas contra a providência. E agora a gente pode expandir um pouco a questão do significado da palavra miséria para as nossas relações cotidianas, por exemplo. Eu tenho miséria de afeto, miséria de amizades, miséria de amor. Dificilmente eu sou uma pessoa solitária, né? Então eu não tenho tudo isso que outras pessoas têm. Amigos, parentes, pessoas próximas. Então, certamente, em algum momento, me queixarei contra a providência. Vejam que há um efeito que surge da vivência da miséria. Vou pensar em outro tipo de miséria. A miséria em relação à saúde do corpo. Ela também provoca queixas contra a providência. E assim, se pensarmos em diversos tipos de miséria, e não apenas na questão da miséria econômica, da miséria de recursos materiais, como dinheiro, por exemplo. Os outros tipos de miséria podem também causar queixas contra a providência. E, bem, estamos aqui forçando um pouquinho o vocabulário, explorando um pouco o vocabulário do Livro dos Espíritos, para que possamos perceber que nós vivemos ao mesmo tempo aqui na Terra, podemos viver ao mesmo tempo aqui na Terra, situações de miséria em um quesito, enquanto em outro nós temos situações de riqueza. Como acabamos de citar, eu posso ter uma dificuldade muito grande
em amealhar afetos, mas ter a minha conta bancária recheada. Como existem aqueles momentos, né, da vida da pessoa em que ela para pensar e que ela está sentindo falta de algo, sente o peito oprimido, sente em si mesma a ansiedade, insegurança e não sabe de onde isso vem, porque parece que na vida dela tudo está indo muito bem. Mas ela vai descobrir que tem alguma carência na vida dela se ela fizer a sua autoanálise, o exercício de autoconhecimento, e se ela estiver predisposta a explorar tudo isso. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item Desigualdade das Riquezas, nós lemos a seguinte frase: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Eu quero comparar essa frase com a resposta que nós tivemos na questão 815, porque a questão 815 fala a respeito de efeitos. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. E agora, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o complemento dessa resposta. Porque, na verdade, o Evangelho está dizendo qual é o tipo de atitude que nós devemos ter diante da pobreza e diante da riqueza. A pobreza é, para aqueles que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. É ser paciente e ser resignado. Não se queixar contra Deus. É a paciência em execução, não se queixar diante da vida. A resignação é aquela atitude proativa que analisa, que avalia a situação que está sendo vivida e que coloca todas as forças que o espírito tem no sentido de tentar resolver aquela situação. Isso é resignação, não é aceitação passiva, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Por outro lado, a riqueza se provoca os excessos, deve ser enfrentada como uma prova que leva à caridade e à abnegação. Caridade para o outro, abnegação e esquecimento de si mesmo. Então vejamos como que o Evangelho traz a orientação para a vida nesses dois extremos e também na posição intermediária na qual nós muitas vezes nos encontramos. Porque se houver carência, se houver pobreza de alguma coisa em nossas vidas, nós devemos ser pacientes e resignados. E diante da riqueza, diante daquilo que nos sobra, nós devemos agir com caridade e com abnegação. E assim nós orientamos a nossa existência conscientes de que riqueza e pobreza, em sua essência, são uma só coisa. São provas. São provas. São provas que nós vivemos, mesmo nessas posições intermediárias, nas quais muitas vezes nos reconhecemos, intermediárias no que diz respeito à questão econômica, sim. Intermediárias no que diz respeito à questão da saúde, sim. A questão dos afetos, evidentemente. Nas questões que envolvem a vida terrena. Então, fazendo essa análise e empenhando os nossos esforços para que consigamos desenvolver essas virtudes aqui citadas, todos nós progrediremos porque estamos diante de uma só situação criada pela lei divina, uma prova. Então, de fato, na essência da questão, não existe desigualdade. O que existe são experiências diferentes conduzindo espíritos a um mesmo caminho, como nós acabamos aqui de apreciar através das questões do Livro dos Espíritos, né? Bom, vamos à questão 816, que é a última questão desse item, provas da riqueza e da pobreza e da miséria, né? Provas de riqueza e de miséria. Questão 816. Kardec ainda quer explorar um pouco mais a questão da desigualdade, perguntando se o rico, por estar sujeito a maiores tentações, não tem ao mesmo tempo meios de fazer, mais meios, né, de fazer o bem. Então, o rico, tudo bem, o rico pode estar diante de uma situação
na qual está sujeito a maiores tentações, mas ele não tem ao mesmo tempo mais meios de fazer o bem? O que está por detrás, né, da pergunta de Kardec? É saber se a pessoa que detém mais poder, mais posse na Terra, se ela tem mais meios de fazer o bem, se ela tem, ao mesmo tempo em que vive a sua prova, se ela pode tirar de sua prova mais proveito. Olha como vem a resposta, meus amigos. Isso é justamente o que nem sempre faz. Porque a pessoa torna-se egoísta, orgulhosa e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, a resposta, ela pode concordar parcialmente com aquilo que Kardec disse, né? Ou perguntou. Por ter mais recurso, o rico tem mais condição de fazer o bem. E a resposta diz: mas ele nem sempre faz isso. E isso reflete uma sabedoria da justiça divina em dar a oportunidade ao espírito para que ele possa de fato progredir se ele assim o quiser, para que aqueles que convivem com ele também observem os efeitos, como nós vimos aqui na resposta, do orgulho, do egoísmo, da insaciedade, que leva esse homem a praticar tudo aquilo que ele pratica. Então vejam que a convivência, que a experiência, tudo isso, por fim, acaba levando todos, toda a sociedade, todos aqueles que convivem ao, ao, ao progresso, né? Acontece a exaltação das imperfeições diante da prova da riqueza. E aí, muitas vezes, o espírito falha. Outros não, outros terão sucesso. Poucos, né? Como se diz aqui. Como disse Jesus, né? É mais fácil que passe o camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque o Cristo conhece as nossas imperfeições, sabe que muitas vezes nossas imperfeições falam mais alto diante das circunstâncias terrenas, das circunstâncias do prazer, da posse, do prestígio e do poder, e então é muito difícil não ceder a isso. Mas de alguma forma, a providência divina dá a essas pessoas também a riqueza, através dela, sim, os meios de fazer o bem. É uma pena que nem sempre isso dê certo. Mas serve de experiência para todos. Notemos, né, que a desigualdade humana, principalmente no que diz respeito a essa questão de dinheiro, de economia, né, de bens materiais, ela se faz muito mais pelo egoísmo humano, pelo orgulho humano, pelas imperfeições do espírito, do que pela distribuição que Deus faz da riqueza. Porque se nós vivêssemos sob a lei do Evangelho que diz que a riqueza é a prova da caridade, aqueles que detêm os bens se compenetrariam em fazer o bem através dos recursos de que dispõe, né? De que dispõe, melhor dizendo. Bom, comentário de Allan Kardec, vamos lá. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Então, conclusão de Kardec levando aquilo que nós já havíamos comentado, né? Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir. Kardec vai terminar esse seu comentário dizendo que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse a frase que nós acabamos de lembrar agora há pouco, antecipando aqui o que Kardec viria a comentar, não é? Então, para a gente fechar esse item, que terminou com a questão da riqueza, é preciso que nós comentemos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no seu capítulo 16, dessa vez no item 7. Porque ali o Evangelho vai nos ensinar que, apesar de ser assim, ser muito difícil que um rico consiga sucesso pleno na sua missão de ser caridoso e abnegado,
e, portanto, conquistar assim aquilo que nós chamamos de salvação, aquilo que Jesus chamou de entrar no reino dos céus, né? Apesar de ser muito difícil, a riqueza não constitui um obstáculo absoluto à salvação, de modo algum. Senão, Deus haveria criado um instrumento de perdição e colocado nas mãos de certas pessoas. O que é inconcebível, seria injusto isso. Deus não faria jamais algo desse tipo, né? Então, a riqueza, ela dá sim muita oportunidade para que a pessoa se deixe levar pelas suas más inclinações, pelos seus arrastamentos, por suas tentações, pela ilusão que ela gera de riqueza, de importância. Sim, ela é, por causa de tudo isso, uma prova muito arriscada que acaba por excitar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a vida sensual, tudo isso, né? No entanto, ela não é um instrumento de perdição. No livro Religião dos Espíritos, nós temos um comentário a respeito dessa questão 816, que tem o título Ao redor do dinheiro. E nessa instrução, nesse comentário, nessa reflexão, nós vemos Emmanuel escrever que, diante da visão espiritual, o homem que tem todos esses recursos na Terra sempre está correndo um grande risco, uma grande ameaça de desviar-se do caminho espiritual, né? No entanto, apesar desses desastres que podem surgir, né? Emmanuel vai comparar essa questão do homem lidando com a riqueza como alguém que está em contato sempre com uma rede elétrica de alta tensão, ou seja, pode levar um choque fatal a qualquer momento, né? E aí vem surgir então a orientação do benfeitor espiritual. Inclusive, ele chama essas situações de cruzes amoedadas, aqueles que foram convidados a carregar suas cruzes amoedadas. Que imagem, né? A cruz da moeda, a cruz da riqueza. E ele vai começar a sua orientação dizendo que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se diante desse círculo de inquietações. Então, é usar as mãos de formas justas, converter a própria riqueza no bem. Ele diz que o dinheiro, muitas vezes, quando é administrado por mãos injustas, pode converter muitos quadros de sofrimento ainda em quadros de maior sofrimento, mas quando ao contrário, quando o dinheiro está em mãos justas, pode converter a pobreza em trabalho, o sofrimento em educação e assim por diante. E que sim, que dificilmente, que sim, que não se pode mesmo, de fato, servir a Deus e a Mamon, mas que é possível que o homem faça com que Mamon sirva a Deus. E assim termina Emmanuel o seu comentário belíssimo nessa obra Religião dos Espíritos, comentário à questão 816. Então, esse comentário do Espírito Emmanuel deixa muito claro que a lei divina pede, orienta o homem ao bom uso da riqueza. E que, na verdade, embora nós tenhamos as tentações, as más inclinações, diante de tudo aquilo que abunda em nossas vidas, nós temos também a condição de exercitarmos a faculdade chamada vontade, aliada à consciência do dever. Ela guia o homem ao serviço em favor do próximo, ao serviço em favor, inclusive, de si mesmo, porque, para a gente fechar, né, essa reflexão sobre esse item do Livro dos Espíritos, pode parecer ao mais desavisado, aquele que tem um olhar mais superficial a respeito das coisas, que o uso que ele faz da riqueza de forma descabida, satisfazendo apenas ao próprio egoísmo e à própria vaidade, pode parecer que é o melhor uso que ele faz para si mesmo da riqueza. Não, eu vou usar a minha riqueza da forma como eu gosto, da forma como eu quero. E de novo, né? Só lembrando, nossa riqueza não precisa ser aqui pensada apenas como a riqueza financeira, a riqueza monetária.
Pode ser a riqueza de um afeto, pode ser a riqueza de uma presença em nossas vidas, pode ser uma riqueza espiritual, enfim, pode ser qualquer tipo de riqueza sobre a qual nós queremos ou queiramos refletir. Então pode parecer que o uso da riqueza, o melhor uso, é o uso que eu faço em favor de mim mesmo. É o fruir dessa riqueza, né? É o aproveitar, é o viver, é o experienciar essa riqueza, de modo a abrir todas as portas da satisfação íntima. E na verdade o que o Evangelho nos ensina é o oposto disso. O melhor uso que você faz da riqueza material é em favor do próximo. Toda riqueza material compartilhada alivia sofrimento. Toda riqueza material bem administrada enobrece a criatura humana. Ela faz com que a vida floresça onde havia só caos. Então, estritamente do ponto da riqueza material, aquele que usa seus bens materiais em favor do outro faz o bem a si mesmo, porque trata seu egoísmo, sua vaidade, seu orgulho e progride espiritualmente. Contribui para com a vida do material do próximo. Agora, só para fechar, né? Imaginemos o que acontece em nível espiritual quando aqueles que têm riqueza espiritual são capazes de compartilhá-la. É esse o caminho que Deus põe, estabelece para as nossas vidas quando nós estamos diante das questões de riqueza e de pobreza na terra, porque as duas têm um só objetivo: nos levar à condição de riqueza espiritual para todos. Item seguinte, meus amigos, agora igualdade nos direitos do homem e da mulher. Fechando o estudo de hoje, fechando aqui o capítulo 9 da Lei de Igualdade. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Lembramos que iniciamos aqui, né, o estudo da Lei de Igualdade com questão similar a essa. São os homens todos iguais perante Deus? E a resposta veio de forma afirmativa, né, de forma positiva. Sim, os homens são todos, os espíritos são todos iguais diante do Criador. Todos os homens são, portanto, do ponto de vista da criação, iguais diante do Criador, diante de Deus. Deus não considera nenhum de seus filhos de forma diferente, né? Então, perante Deus são iguais todos os homens, os espíritos encarnados? Sim, eles são criados para o mesmo fim, né? Tem que obedecer às leis de Deus. Então, estamos todos submetidos às mesmas circunstâncias, embora às vezes elas pareçam circunstâncias diferentes. Isso vai recair também sobre a questão do espírito encarnado, ora em um corpo feminino, ora em um corpo masculino, porque é a respeito disso que estamos tratando, né? Se aparentemente a riqueza e a pobreza são diferentes, e se só aparentemente são diferentes diante do olhar espiritual, a questão dos sexos deve obedecer à mesma lei, sem sombra de dúvidas. São iguais o homem e a mulher, tendo os mesmos direitos diante de Deus? Ora, o espírito não tem sexo, ele encarna e fica em situação diferente, provisoriamente, enquanto na terra. Portanto, a resposta vem com outra pergunta: será que Deus não outorgou a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, essa resposta vem lembrando a todos nós o princípio básico da existência humana, princípio básico da existência moral humana, melhor dizendo. Qual é a circunstância básica para a lei moral? Ter inteligência, capacidade de discernir o bem e o mal, capacidade de escolher, uso do livre-arbítrio, inteligência para escolher e vontade para escolher, inteligência para discernir um do outro e vontade para escolher o que fazer. Tanto o homem quanto a mulher não têm? São espíritos, é claro que têm.
A faculdade de progredir é a faculdade de escolher entre o bem e o mal. Os dois são espíritos. Ora estaremos encarnados em corpos masculinos, ora estaremos encarnados em corpos femininos. E aqui nós temos já a antecipação da igualdade dos direitos estabelecida. Os dois têm direito de progredir, os dois têm direito de serem o que são no momento em que são. E, portanto, os dois são iguais perante Deus, porque foi Deus quem criou as circunstâncias diferentes para o corpo feminino e as circunstâncias diferentes para o corpo masculino. Esses corpos são diferentes um do outro? Obviamente que são diferentes um do outro. Existem funções biológicas diferentes no corpo feminino em relação ao corpo masculino? Certamente que existem as questões biológicas diferentes. Então, estando em corpos diferentes, os espíritos viverão aprendizados diferentes na experiência masculina e na experiência feminina. O que não desmerece nem aquele que está na experiência feminina e nem aquele que está na experiência masculina. Diante da lei de Deus são iguais os dois espíritos. Diante da lei de Deus são iguais o miserável e o rico. Diante da lei de Deus são iguais o poderoso e aquele que não tem poder aqui na terra. Diante das leis de Deus são iguais aqueles que têm cores de peles diferentes por questões genéticas envolvidas em suas respectivas etnias. Diante da lei de Deus, somos espíritos e as diferentes circunstâncias terrenas são circunstâncias de aprendizados necessárias ao espírito. O que há de comum em todos eles é que todos têm inteligência para discernir o bem do mal e que todos têm a faculdade de progresso. E Deus estabeleceu algumas diferenças no campo material para que eles progridam mais depressa. Continuamos a explorar então a questão, essa questão, né? A partir da pergunta 818, porque na questão 817 nós já estabelecemos a igualdade de direitos e já temos o motivo pelo qual se estabelece a igualdade de direitos diante da lei divina, que o homem inclusive deve copiar em sua lei terrena, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Vejam, a pergunta de Kardec é muito específica. Deus não está, perdão, né? Kardec não está dizendo que a mulher é moralmente inferior ao homem. Não é isso que ele está afirmando na pergunta. Ele está afirmando que em certos países, em certas culturas, existe essa questão da inferioridade moral da mulher posta nesses países, presente, né, nesses países, presente nessas culturas. Ele não está dizendo que a mulher é moralmente inferior ao homem. Ele está explorando algumas circunstâncias em alguns lugares da Terra e perguntando de onde é que isso vem. Vem do predomínio injusto e cruel que sobre ela, que sobre a mulher, assumiu o homem. Isso é resultado de instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. São homens moralmente pouco adiantados, que fazem da força o direito. Ou seja, Kardec, a resposta que vem do plano espiritual, eu posso dizer para vocês assim, traduzida da seguinte forma, né? Se é que necessita, se é que existe a necessidade de alguma tradução. É uma tristeza o que acontece. Uma tristeza o que acontece. É o aprisionamento de seres porque outros simplesmente querem assim. É o homem fazendo abuso da sua força para aprisionar o outro, para fazer com que o outro seja isolado, para ali restringir direitos e assim por diante, né? É por isso que é assim em certos lugares do mundo. Vejam que aqui
se evidencia e se condena o uso da força, porque são homens pouco adiantados moralmente que fazem uso da força nesse sentido. Então, a resposta é muito clara, né? E a pergunta também é muito clara. Segue Kardec explorando essas ideias. Com que fim mais fraca fisicamente? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Porque existe essa diferença de potência, né? Na questão material, né? Na questão corpórea. E vejam, novamente precisamos entender essa pergunta. Porque é claro que existem algumas mulheres que são mais fortes fisicamente do que alguns homens. Mas não é sempre assim, a mulher não é sempre mais fraca do que o homem. Claro que não é sempre assim. É claro que existem algumas mulheres fisicamente com corpos mais fortes do que alguns homens. Mas o que Kardec expõe aqui é uma lei geral da natureza. Vejam, né? Na natureza, se observarmos a grande maioria das espécies animais, as fêmeas são menores. A caça é atividade dos machos e assim por diante. Nós vemos um poder físico maior no sexo masculino. E mesmo na raça humana isso acontece dessa forma. Os homens nascem com uma força física um pouco maior. Então não há aqui nenhum tipo de né, Kardec não está aqui fazendo nenhum tipo de rebaixamento da mulher por causa de uma evidência física, porque somos espíritos, meus amigos. A situação corpórea pode ser um pouco diferente, mas a situação espiritual, nela nós encontramos a igualdade. Né? É isso que Kardec está explorando aqui também. Por que ela é um pouco mais fraca, fisicamente um pouco mais fraca do que o homem? Né? Então, é preciso termos a mente aberta aqui e não acharmos que Kardec está sendo machista por colocar uma pergunta nesse sentido. E muito menos na questão anterior, com relação à inferioridade moral, né? Olha aqui, ó, questão moral, questão física, ok? Aqui na questão moral já se prega a igualdade. Na questão física, vamos ver como vem a resposta. Por que acontece assim? Para lhe determinar funções especiais. A mulher não tem funções especiais? O corpo dela não é diferente do corpo do masculino? É claro que é diferente. Biologicamente é diferente. Então, isso determina funções especiais, uma delas a maternidade. O homem não pode ser mãe, né? Então, homem fica mais apto a trabalhos mais rudes, a mulher a trabalhos mais leves. A ambos o dever de se ajudarem. E aqui a grande chave de todo o entendimento desse item do Evangelho, do Livro dos Espíritos, perdão. Toda a chave do entendimento que a gente precisa ter aqui. O respeito às diferenças e o apoio mútuo é ensinado pelo Livro dos Espíritos, porque senão nós viveríamos uma vida cheia de amargores, como está ali na resposta. Vou voltar o texto na tela para a gente ver. Uma vida cheia de amargores, porque um não apoia o outro durante a convivência. E fica a pergunta: não é exatamente isso que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? Ainda as grandes diferenças profissionais, mulheres dentro de mesma atividade desempenhada por homens são massacradas, recebem menos, recebem salário menor, recebem menos oportunidades, recebem menos vagas. E aí a gente fica nessa questão da diferença social, fica nessa questão da diferença da opressão, nessa questão das diferenças que sufocam a raça humana, porque se houvesse apoio mútuo, o poder da mulher estaria unido ao poder do homem e os dois passariam a contribuir para com o avanço da sociedade. Para a gente entender um pouco melhor isso, no livro Nosso Lar, o espírito André Luiz tem um capítulo que tem o título Noções de Lar. Ali ele escreve que é como se o homem e a mulher dentro do lar fossem dois vértices, perdão, fossem duas linhas formando um vértice, né? Um só vértice.
E ali o homem e a mulher se encontram para entendimento indispensável, dizendo que o sentimento da mulher aponta para o alto, a sensibilidade feminina aponta para o alto, enquanto que essa questão mais corpórea, mais física do homem leva às realizações terrenas. Então o homem a reta horizontal, a mulher a reta vertical, e os dois juntos formam um só vértice sagrado, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, é, é isso que o livro dos Espíritos nos ensina. Que cada um possa, dentro da sua circunstância de vida, usar dos recursos que tem para provocar o progresso do outro. Se a mulher tem uma sensibilidade mais, mais viva, que ela use essa sua sensibilidade para guiar o homem nos caminhos do espírito. Se o homem tem uma questão de progresso material um pouco mais forte em si, que ele use esse progresso material para atuar na caridade e na abnegação, junto com a mulher. E os dois constroem dentro do lar um vértice sagrado, né, na execução dessas tarefas. Bom, vamos às questões finais, então, meus amigos. A fraqueza física da mulher não a colocaria sob a dependência do homem? Vejam que aqui Kardec explora o tema. Então agora a gente pode passar por isso de forma um pouco mais rápida, né? Na dependência do homem, não, na dependência não, na proteção. Na proteção. Notemos que a resposta aponta aqui sutilmente para uma ideia geral, né? A mulher, sendo fisicamente mais fraca, não está sob a dependência do homem. Deus deu a uns a força. E não está escrito aqui que Deus deu ao homem a força, mas deu a uns a força. Então vejam que o livro dos Espíritos é muito amplo, né? Ele de fato, as respostas espirituais são muito sábias, as respostas do plano espiritual são muito sábias. Quando alguém tem um aspecto de força maior, é para proteger o outro. Kardec comenta com aquilo que a gente estava refletindo agora, né? Deus deu a cada um a organização física, né, com funções que lhe cumpre desempenhar. Para a mulher, maior sensibilidade. Então, os dois trabalhando juntos, né? Mulher, maior sensibilidade, maior delicadeza, as funções maternais e assim por diante. E aí, então, os dois precisam trabalhar juntos para o progresso terreno. Questão 821. Aí Kardec começa a explorar, então, a questão das funções. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. Então, as funções naturais, né, são tão importantes a do homem quanto a da mulher. A da mulher é até maior. Por quê, hein? Porque ela é mãe. É dela as primeiras noções de vida que todos nós, ou a imensa maioria de nós, temos aqui na Terra. Então, é, maior ou menor? Da mulher até maior, se a gente considerar a questão da maternidade, né? Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Claro, né? O primeiro princípio de justiça é esse. Não façais aos outros aquilo que não queria que vos fizessem. 822A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Já comentamos um pouquinho disso agora há pouco, né? Pouquinho agora há pouco. Claro que sim, né? Dos direitos, sim, das funções, não. De novo, né? O espírito está encarnado em um corpo feminino para viver a experiência do corpo feminino. Por favor, não estamos falando aqui a respeito de orientação sexual. Estamos falando a respeito da questão da encarnação do espírito em um corpo feminino ou em um corpo masculino. Tá? Então, existem funções. A gente deixa essas questões de orientação sexual para um outro momento, um outro estudo. Aqui a gente está estudando a questão natural da encarnação em um corpo masculino, da encarnação em um corpo feminino. Ok, meus amigos? Então, direitos do homem e da mulher, direitos iguais? Sim. Funções não. Preciso que cada um viva a situação que lhe compete. Ok?
Então, nesse sentido geral, vem a lei, a cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Eu quero só repetir essa frase para a gente encerrar esse item. A emancipação da mulher, o Espiritismo reconhece que a mulher, sim, é sufocada, é restrita, é restringida pelo homem na sociedade. Então, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Uma civilização que teve o seu grau máximo de progresso, tem na mulher um ser completamente livre e com igualdade de direitos em relação ao homem. É isso que ensina a doutrina espírita. Portanto, não existe machismo dentro da doutrina espírita. E não existe também feminismo dentro do espiritismo. O que existe é a consciência de que todos nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, vivendo funções diferentes de acordo com os corpos em que habitamos, de acordo com o contexto social em que vivemos, de acordo com a região do planeta, etnia e tudo mais. No entanto, temos direitos iguais diante da lei divina e deveríamos tê-los também diante da lei humana. Emancipação da mulher, igualdade entre os sexos, equidade na vida terrena. É isso que a doutrina espírita nos ensina em relação a essas diferenças circunstanciais aqui na Terra, né? De estarmos ora em corpos diferentes, ora em situações sociais, econômicas diferentes. Então, meus amigos, as duas perguntas finais para que nós possamos encerrar o estudo de hoje. Kardec vai nos ensinar um pouquinho a respeito agora da igualdade perante o túmulo. Última circunstância da vida terrena, sendo aqui estudada por Allan Kardec nesse item fascinante que é a lei de igualdade. É um item que merece, né, que nós nos debrucemos sobre ele em nossos lares, em nossos grupos de estudo, para aprofundarmos cada vez mais essas ideias. Questão 823. De onde vem o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? Ah, vem de uma só fonte, orgulho. Então, né, finda uma vida terrena, de fato, a grande perpetuação da memória daquela pessoa que volta ao plano espiritual deve ser a do coração dos seus entes queridos e não de grandes monumentos fúnebres, né? Isso é orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não seria devida aos parentes daquele que se foi, que lhe querem honrar a memória, mais às vezes do que ao próprio defunto, ou melhor, né? Mais do que devida ao próprio defunto. O que está aqui na questão é o seguinte: não são os parentes que querem, ao invés daquele que foi, porque se foi aquele que partiu e que mandou fazer um grande monumento fúnebre, orgulho dele. Aí Kardec pergunta: mas e se forem os parentes que mandaram fazer aquele monumento daquela forma? Aí então, orgulho dos parentes. O livro dos Espíritos é excepcional em suas respostas, né? Orgulho dos parentes que desejam glorificar a si mesmos. Olha só. Nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações, são por amor próprio e para o mundo. Supões porventura que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre porque ele não pode fazer um monumento daquele tamanho e só porque o máximo que ele pode fazer é levar aquele túmulo uma singela flor? É claro que não, claro que essa lembrança não é menor no coração do pobre. Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Claro que não, pode ter um túmulo suntuoso se foi uma pessoa que não fez o bem a ninguém, que não foi querida por ninguém, estará no esquecimento da mesma forma, né? Vejam, o critério aqui é o bem que a pessoa fez, são as amizades que ela construiu, é o amor que ela deixou no coração do próximo. É a sua passagem vivida na terra em função do outro. Tenha sido ela uma pessoa rica, uma pessoa pobre,
tenha sido ela um homem ou uma mulher. Se esse homem, essa mulher, rico ou pobre, construiu dentro do seu lar o vértice sagrado, se dentro desse vértice sagrado soube aproveitar as situações de miséria e de riqueza, ela será uma pessoa lembrada pelos corações que aqui ficaram. Se foi uma pessoa inútil que não fez nada disso, teve conflito a vida inteira dentro do lar com sua esposa, com seu esposo, usou mal de suas riquezas, reclamou absurdamente de suas misérias, ela foi uma pessoa inútil, portanto, essa esse filtro que é o túmulo não a perdoará. Eu chamo de filtro porque a peneira, na verdade, né? Um filtro, porque é como se nós estivéssemos passando por essa peneira, por esse filtro, no qual fica a matéria mais grossa, que é o corpo, e passa a matéria mais tênue, que é o espírito. Então, um grande filtro, né? Esse filtro não perdoa. Fica aqui o corpo que é pertencente ao planeta Terra, é pertencente à matéria densa do planeta Terra, por aqui mesmo ele fica e se decompõe. Agora a lembrança, o amor, o carinho, o afeto, tudo isso fica no coração de quem ama. É isso que se demonstra nas despedidas terrenas, nos portos, nos aeroportos, nas estações de trem, nas rodoviárias. É isso que fica nos corações, não é o corpo que vai embora, é a lembrança do afeto, é a lembrança da boa convivência, é a presença do amor que vai ficar agora ausente do sorriso próximo, ausente da voz próxima, ausente do cheiro, do abraço daquela pessoa a quem tanto se ama. Então, o que vale é esse sentimento criado, construído, trabalhado durante a existência terrena, né? E não os monumentos. Questão final, amigos. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Não, a questão não é essa, né? Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Vejam só que a questão, né, é essa que nós dizíamos agora. A questão é a vida moral, a questão é o homem de bem, a questão é o modo como nós vivemos e a lembrança que estamos deixando, ou a lembrança que estamos vivendo durante a homenagem que vamos fazer. Vamos encerrar o estudo de hoje com a leitura da, do comentário de Allan Kardec, porque é um comentário que fecha muito bem esse item da lei de igualdade e que nos será certamente muito útil a todos nós. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Notemos que o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens e não de todos os espíritos, o que é muito diferente, né? Os homens são espíritos encarnados. Os espíritos, depois do túmulo, passaram pelo grande filtro e vão se encontrar em outra esfera. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Olha aí, as diferenças humanas terminam no túmulo. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas boas e más ações. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. E aí Kardec pede que nós voltemos às questões que vão de 320 em diante. Então, meus amigos, o túmulo. O túmulo, né? O grande filtro, o final da existência terrena, o final das circunstâncias de aparente desigualdade, porque se nós vivemos aqui aparentes desigualdades, elas pertencem às circunstâncias do mundo material. E, na verdade, a desigualdade na Terra nada mais é do que um arranjo educativo e transitório proposto pela providência divina ao filho, à filha que vive essa circunstância, ao espírito que vive essa circunstância. Seja na prova da riqueza ou na missão da maternidade. Somos todos usufrutuários dos bens divinos. Que o façamos com muita responsabilidade moral, intelectual, com moralidade, com responsabilidade espiritual, portanto. A morte
é o grande nivelador da vida terrena, pois ela despoja o homem de todas as ilusões, despoja o homem da forma corpórea, despoja o espírito, melhor dizendo, da forma corpórea, revela a realidade de quem ele realmente é, provando que mais puro não é o sangue, que verdadeiro não é o material, mas que tudo isso se converte no espírito imortal que viveu a experiência e que, bem ou mal, a aproveitou e que deverá seguir aí pelos caminhos da vida, procurando a sua redenção, procurando a sua salvação. Sempre que estivermos diante dessas circunstâncias de aparente desigualdade da vida, lembremos: Deus é justo, é Pai para mim e para todos. Então, vivamos com sabedoria a vida terrena e que possamos aproveitá-la muito bem. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência em mais um estudo. Que nós possamos nos reencontrar em breve para seguir estudando o Livro dos Espíritos. Na semana que vem começaremos o estudo da Lei de Liberdade e espero que possamos estar aqui todos juntos. Muito obrigado mais uma vez, um fraterno abraço e os votos de que tenhamos todos hoje e sempre muita paz.